Olá, eu sou Natália Coura, aqui do Comercial da Esparta. Estou aqui com o Arthur Neme e com o Felipe Vidal, ambos gestores da nossa frente da renda fixa. E vamos aqui falar um pouquinho sobre os resultados do segundo trimestre do ano, no fechamento desse primeiro semestre. A gente tomou uma postura bastante conservadora para os nossos fundos, estamos trabalhando ali com um pouco mais de caixa e também com papéis de mais qualidade, até pelo cenário que a gente está passando. E acho que um ponto também de bastante relevância nesse primeiro semestre foi que a gente tomou a decisão de abrir todos os nossos fundos de debêntures incentivadas para captação. Boa parte deles estavam fechados para captação desde o ano passado. E tudo isso por conta ali da nova MP 1303, que prevê ali que os investidores que entrem nessas estratégias até 31/12 carreguem esse benefício fiscal enquanto durar a posição. Então, para a gente, meio que sinalizou isso como sendo um passaporte para a isenção de imposto de renda e decidimos abrir todas as estratégias. Então, eu queria começar com vocês falando um pouquinho, para vocês explicarem um pouco essa MP 1303, então, o que ela trata e como que a gente tomou essa decisão de abrir os fundos com base nela? Bom, boa tarde. Acho que é um pouco isso que você falou, né? A medida provisória, ela diz que os fundos, né, todos os ativos isentos emitidos ainda esse ano, eles vão ter isenção até o vencimento deles, e todas as cotas integralizadas de fundos, ainda nesse ano, também vão manter essa isenção também, até serem resgatadas ou canceladas, né? Então, você tem um cenário em que se torna muito interessante você ter essa cota isenta, né? Porque você vai estar num ativo isento e conforme esse ativo ele vença, o fundo ele vai revolvendo a carteira, ele pode ir comprando novos ativos e a cota ela vai continuar isenta mesmo a partir do ano que vem, né? Ou seja, o imposto é no nível do cotista e não do fundo, né? Então, é carimbado ali no cotista. Isso. Já, por exemplo, o investidor que tem lá uma debênture incentivada na pessoa física, conforme essa debênture paga e amortiza, ele vai reinvestir o dinheiro e não vai mais ter como reinvestir em nada isento. Não vai mais existir nada isento para ele, a não ser que ele compre no secundário uma cota de fundo listado, que aquela negociação do secundário de uma cota emitida esse ano vai ser isenta, né? Mas ele não vai poder comprar um novo título de dívida isento diretamente, né? Emitidos a partir do ano que vem. A gente não sabe se a MP vai ser aprovada, né? Acho que vai ser uma ressalva. A gente não sabe se ela for aprovada, vai ser aprovada exatamente nos termos que ela foi proposta, mas o termo que foi proposto é esse, né? Ou seja, assim, até pensando num cenário do cotista que está entrando nessas estratégias de debêntures incentivadas que vão carregar o benefício fiscal, parece até que está mais interessante se essa MP passar, né? Porque ele está no fundo com isenção de imposto de renda, só que ano que vem vocês vão poder comprar ativos que vão ser emitidos a um prêmio um pouco maior, porque vai ter esse imposto, né? Mas colocado dentro do fundo, o cotista que entrou até 31/12 não vai ter esse imposto e vai ter um prêmio maior. É basicamente isso, né? E aí lembrando que assim, a gente estava com alguns fundos fechados porque os spreads estão em níveis historicamente baixos, né? Então, assim, não está super atrativo comprar debêntures incentivadas nesse momento. Sob a ótica do spread, né? Sob a ótica do spread. E sob a ótica de que a isenção fiscal ela está disponível, amplamente disponível para sempre, para todo mundo. A partir do momento que essa isenção fiscal, que é um grande diferencial, né, que hoje soma um pouco mais de 250 pontos ao ano de benefício fiscal para o investidor, isso não está mais disponível a partir de um determinado momento, a gente acha que a equação de tomar de decisão para o investidor muda, né? Vale a pena, mesmo num spread um pouco pior. Ainda que o spread não esteja tão atrativo, a gente acha que vale a pena para o investidor de longo prazo garantir esse benefício fiscal. Esse acréscimo de 2,5, né? No caso dos fundos, né? E não dá para dizer que é para sempre, porque lembrando que o benefício fiscal, ele hoje você paga 0 contra 15 no melhor caso da tabela regressiva. Esse benefício vai aumentar, né? Porque a partir do ano que vem, a não ter mais tabela regressiva é 17,5. Então, você poder pagar 0 é um benefício fiscal maior, é um benefício de 17,5 pontos percentuais maior do que você tem, do que os investidores têm hoje. Maior, né? que esses 2,5, né? A gente precifica um pouco acima de 3%. Então, a tendência seria que as empresas, nas emissões, a partir do ano que vem, né? Como mesmo a debênture incentivada vai estar pagando 5% de imposto,
ela vai ter que emitir numa taxa mais alta. Todo o mercado institucional já vai aumentar um pouco o spread, já deveria aumentar um pouco o spread, porque vai aumentar a tributação. E as incentivadas deveriam aumentar também, porque eles vão ter 5% de tributação, não vai mais ser isento, né? Então, essa cota isenta, ela vira um diferencial, né? Uma vantagem competitiva clara, e ela só para quem investir esse ano. Uma das expectativas que a gente tem agora para o segundo semestre é que haja um aumento, uma corrida, né, das empresas emitirem debêntures incentivadas no mercado para tentar garantir essa emissão num patamar de spread mais baixo por não ter a tributação do investidor. Então a gente acha que deve haver, por um lado, né, um aumento de oferta e, por outro, um aumento de demanda dos investidores também. E a gente, tentando conciliar esse aumento de oferta com o aumento de demanda, optou por abrir os nossos fundos para captação e alocação agora no decorrer desse segundo semestre de 25, com um fechamento previsto para dia 31 de dezembro. Agora uma pergunta, a gente viu os spreads fechando pra caramba das debêntures incentivadas em junho por conta da CMP. CMP não passar, acho que vai ser em meados de setembro, né, que isso deve ser votado. Se não passar, isso vai fazer com que os spreads abram à medida que eles fecharam agora, assim, na mesma medida que eles fecharam agora em junho? Olha, é difícil precisar. O racional seria isso acontecer, né? Mas como a demanda ela ainda continua muito forte, e o que a gente acha assim, apesar do spread ter fechado da ordem aí de 20, 30 bips agora no mês de junho, enquanto o juro estiver alto e você fizer a conta do benefício fiscal do investimento em ativos de debêntures incentivadas, né, do benefício fiscal das debêntures incentivadas em si, ainda é muito atrativo para o investidor pessoa física esse tipo de investimento, mesmo que com spread nos mínimos históricos. Quando a gente compara com os ativos CDI, para o investidor pessoa física é no-brainer investir numa debênture incentivada. Então, assim... Enquanto a renda fixa estiver atrativa, acho difícil o investidor reduzir a exposição à renda fixa. Aí acho difícil esse spread abrir, não vai ter essa venda. Outra coisa é que acho que o fato do governo ter soltado essa medida provisória já mostra que ele tem uma intenção de tributar ou de mudar a forma de tributação dos ativos financeiros, né? Caso essa MP não passe, possivelmente ele vai tentar, é uma batalha que ele perde, mas eventualmente vai tentar de outra forma em algum outro momento, mas aí eu acho que já colocou ali a intenção, já né? Colocou a intenção dele. Tenta garantir sua cota isenta ali antes que ele tente de novo, né? É isso. Bom, a gente falou então um pouco sobre o comportamento dos spreads das debêntures incentivadas, até muito por conta da SMP, também acabou impactando. Como que vocês viram o comportamento dos spreads das debêntures não incentivadas e outros títulos de crédito privado nesse primeiro semestre? Os 2 primeiros meses do ano, a gente viu uma recuperação do movimento que ocorreu ali no mês de dezembro do ano passado, né? Dezembro do ano passado teve uma pequena abertura de spreads, então em janeiro e fevereiro teve uma recuperação dessa abertura de dezembro, e a partir do mês de março a gente viu não vou dizer que foi uma estabilidade, mas uma diminuição do ritmo de fechamento, até porque o spread ele já está num patamar muito, muito baixo e não tem mais muito para onde fechar, né? Então, e uma outra curiosidade os AAAs, eles sim continuaram fechando, ainda que vagarosamente, mas a gente viu um retorno mais difuso, né? Vários papéis no mercado tiveram aberturas pontuais, e com isso, quando a gente olha a performance dos fundos dali para frente, a gente vê que a performance dos fundos está mais em linha com o CDI. Então, apesar de ter tido essa continuidade do movimento de fechamento, os gestores estão expostos a alguns nomes que tiveram uma performance ruim na carteira. E, de maneira geral, a gente viu performances mais próximas ao CDI. Que, assim, por um lado, é bom, que mostra que a pulverização ajuda a contrabalancear esses movimentos de abertura, né? A gente não viu performances muito ruins, mas também não viu performances muito boas. De maneira geral, os fundos estão entregando um retorno
próximo ali ao nível do CDI. E no caso das debêntures incentivadas, como a gente já falou, aí sim a gente viu principalmente no mês de junho, um movimento de fechamento mais forte. Perfeito, a demanda ainda está muito ali, né, para renda fixa, né? Os indexadores estão muito favoráveis também. Mas assim, até pelos indexadores estarem muito favoráveis, e aí falando do CDI, né, a Selic está muito elevada, a Selic tem impactado mais severamente algum segmento ali? Tem algum setor que vocês estão olhando com um pouco mais de cautela? Ou que teve mais impacto? Assim, a gente faz análise dos setores também, né? Mas assim, no fim do dia, a análise de crédito ela é muito mais específica de cada empresa, né? Então, a gente prefere decidir empresa a empresa e não setorialmente, né? Não é top-down, né? É mais bottom-up. E assim, desde meados do ano passado, onde a Selic chegou ali a 10,5 e tinha uma expectativa de que ela fosse cair um pouco mais, para o momento que a gente está hoje, 12 meses depois, né? De Selic de 15, tem uma mudança significativa aí. Algumas empresas, principalmente as mais alavancadas, vem tendo um pouco mais de dificuldade, né? Tem uma despesa financeira maior, que não necessariamente tem uma receita maior, né? Um resultado maior para compensar. A inflação não está em níveis, assim, ela está distante da meta, mas ela não está em níveis assim, altos, né? Descontrolados, está ali em torno dos 5%. A meta é 3%, mas 5%, sei lá, próximo da média histórica brasileira. A gente tem visto a inadimplência, né, principalmente do setor bancário, pegando mais a economia real, ali, médias, pequenas empresas, pessoa física, enfim. Não as grandes empresas. As grandes empresas passaram incólumes, assim, por enquanto, né, mas a inadimplência ela vinha caindo no segundo semestre do ano passado, né, reflexo dessa queda também da Selic, e agora ela começou a inflexionar no primeiro semestre e voltou a subir. E dependendo do tipo de crédito, do tipo de tomador ali, ela já está até em níveis assim, um pouco acima da média histórica, né? Então, mostrando que tem de fato uma piora no mercado. Acho que alguns setores que são mais cíclicos, né, tendem a ter um desempenho pior se a economia desacelerar. O que acontece é que assim, a política monetária está tentando brecar a economia, tentando esfriar a economia, mas a política fiscal não está deixando. Em algum momento, a política monetária ela tem que conseguir. E nesse momento, os setores mais cíclicos eles vão sofrer. Isso ainda não aconteceu assim, nos números das companhias, mas aí também, para quando acontecer, nossa análise, a gente olha empresa a empresa, né? A gente quer estar pouco exposto nas empresas que a gente acha que são as mais sensíveis. Né? Vocês têm feito muita movimentação nos últimos meses com relação a isso? Acho que esse ano a gente fez menos, a gente fez mais ano passado. Que já tinha precificado ali no ano passado, perfeito, muito bem. E até por isso a gente já está muito mais conservador, né? Até tinha comentado no começo ali, então vocês têm trabalhado com durations bem curtas, né? Em todos os portfólios e com bem mais caixa também, muito por conta tanto dos spreads que a gente acabou de falar, quanto com relação a esse cenário macro, também trabalhando com ratings mais elevados, né? Assim, isso é uma realidade para os próximos meses também? Como que vocês têm trabalhado isso? A gente olha essa realidade sob dois aspectos, né? O primeiro, sob o ponto de vista do risco de crédito, que é muito do que o Arthur comentou aqui, né? A gente tem evitado aumentar a exposição em empresas onde a gente acha que essa desaceleração econômica, ela pode impactar o resultado das empresas, então a gente procura não se expor nesse tipo de empresas e isso joga em linha com aumentar a nossa parcela de ratings mais elevados na carteira. E sob o ponto de vista de duration, a gente tem buscado encurtar, aí justamente porque a gente está no low dos spreads de crédito desde 2019, assim, então a gente está num patamar baixo de spreads e assim, quando a gente olha as ofertas primárias que tem vindo, vou citar um exemplo aqui, uma oferta de Gerdau que ocorreu agora nesse trimestre. Uma oferta de 7 anos, a duration vai dar entre 4,5 e 5 anos, numa taxa de CDI mais 0,65. A gente, temos zero para falar da empresa super boa, super rentável, só que a gente se expor nesse ativo e
caso ocorra um movimento de reversão da ordem de 15 a 20 bips, que é natural acontecer. Todo ano acontece. Todo ano acontece. Em dezembro do ano passado ocorreu. Esse retorno em um ano, esse ativo em um ano, ele tem um retorno abaixo do CDI, né, com carrego negativo. Então, assim, a gente prefere não se expor nesse tipo de ativo mais longo. E aí a consequência disso, de fato, é nosso caixa aumentar, à espera de que no futuro haja um movimento de reversão e a gente consiga comprar esses mesmos ativos que estão sendo emitidos agora num patamar de preço mais adequado para o nível de risco de duration. Sim, e acho que um ponto também relevante de relembrar é que a gente sempre vai buscar ali nossos resultados de longo prazo de forma consistente. Então, às vezes, também tomar uma postura mais conservadora, entregar um resultado um pouco abaixo da meta, mas ainda assim, mirando nessa consistência de longo prazo, acaba sendo nossa diretriz mesmo, né? E a próxima pergunta é um pouco também para a gente falar sobre risco também de ativo e para falar sobre FDICs. A gente até comentou na nossa carta de maio, foi até um tema ali que muitos parceiros deram feedback positivo, a gente quis trazer para o vídeo também. E queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa classe de ativos, então como que vocês avaliam no portfólio, até porque a gente está subalocado hoje, né, em FDICs nos nossos portfólios. Então, como que vocês avaliam e até colocando um pouquinho sobre essa questão de ser uma classe que tem mais risco ou não, como que vocês enxergam isso? Então, a gente vem já há algum tempo com uma alocação um pouco abaixo do que a gente gostaria em FDICs. É uma classe que, assim, ela é muito vantajosa, assim, pela estrutura, né, pelo arcabouço regulatório, pelas regras que você tem ali nesse veículo, né, do FDIC. De conseguir montar uma estrutura que você consiga uma relação retorno-risco muito bacana, assim, né? Mas, então, por exemplo, a ideia de um FDIC é você conseguir financiar uma empresa que não é high grade, assim, não é tão grande, com risco tão baixo assim, mas você financiar essa empresa sem tomar diretamente o risco dessa empresa, né? Então, em vez de você fazer um título de dívida diretamente naquela empresa, você aporta esses recursos num fundo, né? E o fundo eventualmente compra determinados ativos, direitos creditórios ali, que de uma forma indireta financiam aquela empresa, mas sem correr o risco direto, né? Então, primeira pergunta... Um exemplo, desculpa te cortar, mas um exemplo é justamente o FDIC da Light. É isso que eu ia falar agora. Um exemplo bem direto, assim, que a gente sempre avalia assim, tá, mas se a empresa quebrar, como é que eu recebo, né? Porque a vantagem do FDIC é essa, né? Eu consegui financiar a empresa sem correr o risco dela. E aí, por exemplo, o FDIC Light é um excelente exemplo. A empresa teve uma recuperação judicial, as debêntures tiveram ali uma renegociação, haircuts e tudo mais, e o FDIC recebeu tudo. FDIC, né? Não teve, Creds é um outro. Não teve problema nenhum. O FDIC Creds e a Creds, a empresa, né, também, ambos tinham dívidas. Tinha o FDIC, tinham as dívidas da empresa Creds, as dívidas da empresa Creds tiveram na venda, ali na reestruturação do negócio, tiveram perdas, né, incorreram em perdas, que o FDIC não teve. Né? Então, aí são operações interessantes, né? Que você consegue tomar o risco da empresa, consegue financiar a atividade da empresa sem correr diretamente aquele risco. Né? Então, para isso é muito bom. Agora, os FDICs estão num momento assim, muito favorável, né? Acho que principalmente depois da mudança de que os fundos exclusivos passaram a ter come-cotas, e uma parte desse dinheiro passou a ir para FDICs, né? Os FDICs não têm come-cotas, se enquadrarem, né, nas exigências ali. Tem tido uma demanda muito grande por FDICs nos últimos um ano e meio. E sempre que você tem assim, essa demanda muito grande, né, naturalmente que o poder de barganha, né, de captar o recurso vai mais para o tomador e não para o credor, né? E aí o que a gente tem visto assim, muitas vezes é que as ofertas vêm às vezes com um regulamento um pouco mais frouxo, com mecanismos de proteção para o cotista sênior ali um pouco mais flexíveis. Né? Um dos grandes riscos do FDIC é o risco de estrutura, né? Então, se a estrutura não está muito bem desenhada, muito bem montada, é onde está o maior risco. O risco do FDIC está nas descontinuidades, né?
o regulamento ele tem que ser tem que proteger muito bem o investidor sênior, principalmente. Nosso objeto de investimento é sempre cota sênior, né? Então, assim, o regulamento tem que estar muito bem montado para que, caso aquela operação venha a ter algum tipo de problema, o cotista sênior ele tem que sair intacto, né? E o que a gente tem visto, assim, como o poder de barganha ele está na mão do emissor, uma vez que a demanda está muito elevada, os regulamentos não têm vindo com toda essa proteção, eles têm vindo muito permissivos. Subordinação muito baixa, a remuneração da cota sênior muitas vezes baixa também, então você falou que eles dão um retorno maior, mas em alguns casos a gente não está conseguindo ver esse retorno maior, né? Acho que tem um fator aí de um amadurecimento do mercado que, acho que quando a gente olha uns anos atrás, o FDIC tinha muito menos liquidez e acho que parte dessa percepção de retorno maior, né, é por conta dessa liquidez, né? E acho que, assim, mais recentemente, acho que isso tem diminuído, assim, essa vantagem, né? Acho que a quantidade de bolsos para investir em FDIC aumentou, né? Acho que fundos exclusivos estão investindo, até investidor geral agora já pode investir em FDICs, acho que surgiu aí diversos FIC-FDICs, né? Acho que é uma nova classe aí tem crescido bastante. Então, acho que como os bolsos aumentaram muito, acho que esse risco de liquidez diminuiu, acho que diminuiu essa remuneração pela liquidez, né? Acho que, por fim, a gente está nesse momento de juros muito altos, né? Acho que, como falei, acho que juro muito alto dificulta diversas atividades econômicas. A inadimplência no setor bancário, né, tá crescente e acho que, invariavelmente, se você está comprando direitos creditórios, é exatamente o que o banco faz, né? Então, se o banco está tendo perda, por que no FDIC não vai ter, né? Acho que não é... Então, assim, você está tendo piora no lastro com flexibilização maior nas proteções, né? E com remuneração menor, assim. Não parece uma conta muito boa. Tudo joga meio contra, assim, então a gente tem tido um pouco de dificuldade, assim, no curto prazo agora de aumentar essa exposição em FDICs. Por isso estamos subalocados, muito bem. E, bom, a gente tem um fundo de debêntures incentivadas em que a gente também inovou, assim como ali no Sparta Debêntures Incentivadas Redeado, que foi o primeiro fundo redeado do mercado, em 2017, de debêntures incentivadas. A gente fez ali o Sparta Debêntures Incentivadas Estratégico, que fica pré-fixado enquanto a gente estiver num ciclo de queda de juros e manutenção, e pós-fixado, como agora que a gente está no ciclo de alta de juros. Bom, o último Copom, o Banco Central decidiu aumentar juros, continuamos pós-fixado nesse fundo de debêntures incentivadas, mas numa próxima reunião, se ele mantiver a taxa de juros como está, a gente vai ficar na pré de 2 anos para ele. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês esperam para essa estratégia e do indexador também. Como você bem mencionou, tudo leva a crer que na próxima reunião do Copom a gente deve ter uma manutenção do juro atualmente em 15%. E com isso, né, hoje o nosso fundo, desde que o Banco Central passou a subir os juros em 2023, ele está pós-fixado, então ele está completamente redeado, assim como o Sparta Debêntures Incentivadas está no mesmo posicionamento. A partir do momento em que a gente tiver o fim do ciclo de alta dos juros, ele deve voltar para o indexador padrão dele, vamos dizer assim, que é o IDK pré de 2 anos, e ele deve ficar constant maturity com 2 anos pré-fixado. A pré hoje de 2 anos está ali em torno de 14%. Então, isso deve possivelmente ocorrer na próxima reunião do Copom prevista para agora, no fim do mês de julho. E esse resultado, vocês esperam que sejam melhor ou pior do que a perspectiva por IMAB5? Então, geralmente essas 3 coisas estão meio arbitradas assim, pelo mercado. No curto prazo, né? CDI, DK e pré-2 anos e IMAB5 são indexadores curtos que é difícil um descolar muito do outro. Né? Eu tô aqui pedindo para vocês falarem qual que filho vai ser, qual filho é mais bonito, né? Qual filho é o melhor, enfim. Desculpa aí, mas enfim. Acho que a gente pode dizer assim, acho que o IDK pré de 2 anos está com a remuneração em torno de 14% esperada, né? Pré. E o
o IMAB5 ele está em torno de 8, 8,10, mais o IPCA. Se calcular aí um pelo outro, tem uma inflação implícita por volta aí de 5 e alto, próximo de 6% ao ano. Acho que se a inflação for maior que 6, a tendência é o IMAB5 performar melhor. E se for menor, o IDK tende a performar melhor. É isso numa visão estática, né? De olhar essa foto agora, mas aí também tem a dinâmica para frente, né? E a Selic, se ela cair conforme o ritmo que o mercado está esperando, aí tende a ser parecido os três, né? Mas, se, por exemplo, se você vai tendo uma surpresa inflacionária, eventualmente a Selic não cair, ela está hoje em 15, está mais do que a pré, e eventualmente a pré não realiza, ela até piora um pouco. E o IMAB5, acho que ele fica bem, ele protege bem, né? Ele é o mais, ele é o intermediário, assim, né? Ele nem é o extremo pós, né? Que é o mais conservador, e nem é o pré, que é o mais, assim, arrojado, assim, né? Então, acho que os três, eles tendem a estar bem arbitrados, assim. A gente gosta de, assim, estruturalmente, do IMAB5, que é o único que de fato garante inflação a médio prazo. O CDI não garante inflação, retorno real, né? A médio prazo e nem a pré, né? Mas, taticamente, em alguns momentos é melhor estar na pré, taticamente, eventualmente para alguns investidores, às vezes até pelo perfil, né, de não gostar de volatilidade, tudo, eventualmente o pós-fixado pode fazer sentido também para alguns investidores. Né? Perfeito, ou seja, diversificar ali um pouquinho cada um parece fazer todo sentido. Sim. Muito bem, obrigada a você, Arthur, obrigada, Felipe. Bom, a gente encerra aqui mais um vídeo trimestral e até o próximo vídeo. Até mais.